7 de dezembro de 1941. O tumulto da Segunda Guerra Mundial entra no seu 27º mês. Xangai. As tropas japonesas atacam Xangai. Os exércitos alemães estão às portas de Moscou, deixando 6,5 milhões de baixas. A Alemanha nazista tem a Europa sob seu controle. Sitiada, a Grã-Bretanha está por um fio. A 4.800 quilômetros dali, os Estados Unidos continuam em paz. 76% de seus cidadãos apoiam a neutralidade. Às 7h55 da manhã, a paz é estilhaçada. 360 aviões de guerra japoneses baixam em Pearl Harbor. A Segunda Guerra Mundial chegara à América. O não provocado ataque japonês a Pearl Harbor irá repercutir em todo o globo. Pearl Harbor. Mas a América temia um ataque. Havia meses. Oceano Pacífico. Desde 1931, as ambições imperialistas do Japão ficaram cada vez mais ousadas. Primeiro, a Manchúria é invadida, depois a própria China. Quando a França perde para a Alemanha nazista em 1940, o Japão toma a Indochina francesa. Os Estados Unidos reagem rápido. Os ativos financeiros do Japão são congelados e o embargo do petróleo é imposto. O recado é claro: retire-se da Indochina ou seja economicamente esmagado. Após o embargo, o Japão se viu diante de duas opções: deter a expansão territorial e ceder às exigências dos aliados ou ir à guerra. O Japão opta pela guerra. Nas palavras do primeiro-ministro Tojo, é a glória ou o declínio. É imperativo que eles deem o primeiro e decisivo golpe. Oceano Pacífico, Ilhas Havaianas. Os japoneses sabiam que jamais poderiam competir com os Estados Unidos numa longa guerra naval no Pacífico. Sabiam que não tinham poderio econômico, poderio militar. Mas foi calculado que poderiam desferir um golpe fatal nos principais navios da Armada Americana no Pacífico. Se você pudesse destruir a Armada do Pacífico, a habilidade dos americanos de reagir a algo durante muitos meses lhe seria tirada. Então o ataque a Pearl Harbor não foi só um ataque a um símbolo do poder americano. Era o poder americano no Pacífico. O que a inteligência americana não vê é revelado do espaço. A armada do almirante Yamamoto parte do Japão para a maior agressão da história. Evitando rotas navais e o continente, eles chegam, sem ser vistos, a 440 quilômetros de seu alvo. É o perfeito ponto de vantagem, além do alcance do radar de defesa da América. Mas há uma ótima distância de ataque para sua força militar de 414 aeronaves de ponta. A joia da coroa, o Mitsubishi Zero. Mais rápido que tudo que eles já haviam usado. É incrivelmente manobrável e tem autonomia extrema. Mas enquanto a tecnologia era excelente, o que importava em Pearl Harbor era o homem no seu comando, era o piloto. Os pilotos japoneses já tinham estado em guerra durante anos. Eram tripulações bem treinadas. Além de tudo isso, eles estavam planejando esse ataque por um longo período. Eles praticavam em jogos de guerra, simulando, ensaiando essa ação várias vezes. Então eles falavam que podiam ter feito tudo acontecer de olhos fechados. Às 7h55 da manhã, a primeira leva de bombardeiros surgiu no céu. No convés do USS Arizona estava Don Stratton. Soubemos na hora que eram aviões japoneses e sabíamos que eles estavam bombardeando a Ilha Ford. Algo estava bem errado. Os aviões estavam metralhando e jogando bombas. E essa foi uma horrível experiência e uma horrível visão. Era um bombardeiro para grandes altitudes que derrubou uma bomba de 900 quilos. Sabe, devastou tudo pelo caminho e o impacto e a fumaça.
E o fogo foi um horror. Parecia que você tinha perdido sua casa. Dos 8 encouraçados ancorados, o Arizona, o Oklahoma, o West Virginia e o Califórnia afundaram. O resto ficou seriamente avariado. Em 68 minutos, o Japão prejudicou seriamente o coração da Armada Americana no Pacífico. Da perspectiva dos japoneses, o ataque a Pearl Harbor foi muito além das mais otimistas expectativas. Quando você considera as baixas que os japoneses sofreram nesse ataque, foi essencialmente nada. Os japoneses perderam 64 homens contra 3.649 baixas americanas. Uma taxa de dano humano de 57 para 1. Proporção de baixas humanas 57 para 1. Mas a margem de vitória do Japão esconde 2 grandes falhas no ataque. Os japoneses não conseguiram atacar os campos de petróleo, os tanques de estocagem de petróleo em Pearl Harbor. Se tivessem feito só mais uma incursão acertando aqueles tanques de petróleo, teriam danificado toda a Armada do Pacífico, que não teria combustível para continuar. Mais importante foram os navios que os japoneses não alvejaram. Os porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor na hora que os japoneses atacaram. E como as coisas evoluíram muito rapidamente, ficou claro que o porta-aviões iria se tornar o ativo naval mais importante para ambos os lados na Guerra do Pacífico, e os porta-aviões americanos estavam intactos. Suprimentos de petróleo e domínio aéreo. 2 fatores que irão ditar o destino da Segunda Guerra Mundial. E o Japão não atinge nenhum dos 2. Em vez disso, despertou toda a ira do adormecido gigante americano.